Olá, tudo bem com você? E como prometido, hoje eu quero apresentar para você o traço masoquista. Bom, o nome já remete a sofrimento, né? Mas deixa eu explicar como que ele é formado. No último vídeo eu falei sobre a psicopatia, que é um traço formado, um traço de caráter formado quando a criança ela começa a interagir com outras pessoas além dos pais, certo? E isso se dá por volta de 2 anos e meio, 3 anos. E em seguida vem este traço que eu vou falar agora, que é formado aí dos 3 até os 4 anos, mais ou menos isso, na fase de desfraude da criança. Algumas crianças um pouco antes, mas é na fase de desfraude, porque acontece da seguinte forma. Normalmente, principalmente assim quando estamos em estações, né, de calor, primavera e verão, a mãe pensa assim: eu vou aproveitar e vou tirar a fralda do fulano, da fulana, né, antes que venha o frio e tal, e tira a fralda dessa criança. Só que essa criança ainda ela não tem o controle do esfíncter anal. E com isso, ela acaba fazendo cocô fora de hora, fora do piniquinho, fora do espaço lá, do banheiro que a mãe deixou, faça aqui. E o que acontece? Na primeira, na segunda vez, tudo bem, a mãe, os pais, os cuidadores, né, vão lá e limpam e tá tudo certo. Só que tem um dia que um deles está estressado, né, a mãe, o pai ou alguém, e fala: olha o que você fez, menina, olha o que você fez, menino. E essa criancinha, ela tem aí 3, 4 anos, então ela não entende. Ela vê um adulto, alguém bem maior que ela, crescendo para cima dela e falando: olha o que você fez, né? E aí registra-se nesse momento a percepção da criança de humilhação. Ela está fazendo algo que é natural para ela ali, que é o cocô, mas não estão encarando dessa forma. Então, esta criança vai crescer, vai se tornar um adulto, e a palavra aqui você vai estranhar porque não me vê falando nada desse jeito, né? Mas a palavra ela vai ter medo de fazer merda e de falar merda. Quantas pessoas que elas acabam não se movendo, não entrando em ação por medo de fazer merda. E quantas que às vezes elas ficam numa situação por anos, aguentando, porque tem medo de abrir a boca e falar merda. Olha que coisa complicada, né? Foi formado lá na criancinha. Só que essa dor aí da humilhação, ela vai acompanhar a pessoa durante a vida, até que ela entenda que isso acontece com ela e decida deliberadamente a não carregar o lixo emocional dos outros. Existem técnicas para ajudar pessoas que têm essa dor muito forte. E é muito fácil a gente identificar, porque nós vamos observar formatos quadrados no corpo, aquela coisa de força, parece uma rocha. Às vezes as pernas, assim, a própria panturrilha, ela desce reto das coxas até a panturrilha, quase como um tronco de uma árvore, porque são pessoas que foram feitas, a configuração mental delas foi feita para que elas suportem situações, elas suportem muito além do que os outros suportam. Elas são aquelas pessoas que não desistem, são muito persistentes e elas se importam muito com o que o outro vai pensar delas. E com isso, muitas vezes, acabam ficando paralisadas. Essa é a dor do traço, mas tem a parte do recurso, a parte positiva, e eles são exímios planejadores. Imagine assim, quando se está montando,
pode até ser uma peça teatral ou uma conferência. O que surgir aí na sua mente, o masoquista é aquele que vai executar. Eu vou estar falando, vou apresentar de outra forma depois que eu fizer o próximo vídeo, que é o do rígido, o último caráter, formado na primeira infância, e aí eu vou explicar, vou falar mais detalhadamente sobre cada traço. Mas imagine então que ele é aquele que faz, ele não é aquele que fica sonhando, que fica imaginando, que fica lá nas sensações, não. Ele é aquele que transforma as coisas em realidade. É ótimo em repetir processos, em criar métodos e seguir aquele método. Então, os masoquistas, eles são muito necessários em várias fases, na fase da execução de um projeto e na vida. Se você não tiver um certo percentual deste traço, todos temos, mas tem pessoas que têm 5%, é pouquinho. Se você não tiver um pouco mais do que isso, você vai ter uma grande dificuldade em execução, em conseguir colocar as coisas no papel e realmente executar. Então é um traço muito importante em nossas vidas e por hoje é isso que eu tenho a falar dele, ok? Eu no próximo vídeo estarei falando do último traço, o traço que se forma quando a criança começa a perceber o mundo em pares. Até, um abraço!